Era manhã comum em São Paulo quando agentes do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, bateram à porta de uma residência na região de Carapicuíba. O alvo não era um traficante histórico, nem um chefe de quadrilha tradicional. Tratava-se de um influenciador digital paraibano, conhecido por danças virais, transmissões ao vivo e parcerias comerciais que até então pareciam legítimas. O choque se deu porque, por trás das câmeras, havia uma investigação robusta, conduzida pelo Ministério Público da Paraíba e apoiada por polícias de 2 estados, que apontava indícios de exploração de adolescentes, tráfico de pessoas, associação criminosa e possível lavagem de dinheiro. No momento da prisão, os policiais cumpriram um mandado expedido pela Justiça Paraibana, assinada pelo juiz responsável pelo processo, que detalhava a gravidade das suspeitas. A operação não foi improvisada. Vinha sendo preparada havia meses com base em escutas, documentos e relatos de vítimas. Quando os agentes chegaram, Ítalo Santos não estava apenas acompanhado do marido, Israel, mas vestiu uma jaqueta estampada com propaganda de uma casa de apostas ligada à influenciadora Deolane Bezerra. O detalhe, captado por imagens de bastidores, tornou-se um símbolo da ironia. Enquanto o influenciador caía por acusações gravíssimas, ainda fazia publicidade de um mercado milionário de apostas digitais, frequentemente questionado por sua própria legalidade e impacto social. Poucas semanas antes, o caso havia explodido publicamente após denúncias de influenciadores como Felca, que falaram da chamada adultização de crianças. O termo ganhou as manchetes e mobilizou a opinião pública. Mas o que os documentos judiciais e a operação revelaram é que a prisão não tinha ligação direta com essa pauta moral. A adultização foi um estopim, sim, mas a investigação oficial focava em crimes tipificados no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente: exploração sexual, tráfico humano, uso de menores para fins de lucro e, em etapas posteriores, possíveis conexões com facções criminosas. Essa diferença é fundamental para entender a complexidade do caso. Enquanto a internet discutia sobre limites de conteúdo e exposição de adolescentes em vídeos, as autoridades avançavam em silêncio para reunir provas de práticas muito mais graves. O GAECO da Paraíba, Grupo de Atuação Especial de Combates ao Crime Organizado, foi chamado para liderar parte das apurações, justamente porque os indícios não apontavam para um ato isolado, mas para um esquema organizado, envolvendo múltiplos atores, diferentes estados e fluxos financeiros suspeitos. Isso explica por que a prisão foi feita em São Paulo, com o apoio de unidades especializadas e não apenas por promotores locais. O estopim para a operação veio quando o risco de fuga se tornou concreto. Após a repercussão do caso nas redes, Ítalo e Israel teriam tentado deixar a Paraíba em direção a outros estados, gerando alerta nas autoridades. A justiça, então, autorizou a prisão preventiva para garantir a integridade da investigação e evitar destruição de provas. É importante destacar que, naquele momento, não se tratava de uma condenação, mas de uma medida cautelar utilizada quando há risco de obstrução ou continuidade das práticas criminosas. Outro aspecto que chama a atenção é o nível de coordenação entre diferentes órgãos. O mandado foi cumprido pelo DEIC em São Paulo, mas em articulação direta com a Polícia Civil da Paraíba, que havia conduzido parte substancial da apuração. O Ministério Público do Trabalho também esteve envolvido, porque havia indícios de trabalho infantil artístico irregular, com adolescentes sendo usados em vídeos que geravam monetização para o influenciador. Esse entrelaçamento de instituições mostra que o caso
transcendeu fronteiras digitais, alcançando esferas jurídicas, trabalhistas e criminais. Ao mesmo tempo, surgem detalhes de bastidores que reforçam a gravidade da situação. O fato de Ítalo vestir uma jaqueta de publicidade no momento da prisão foi visto por investigadores como um sinal de como ele mantinha ativas suas conexões comerciais, mesmo sob intensa pressão social e judicial. Para além da estética, a cena levantava perguntas. Quem financiava essas aparições? Quais empresas se beneficiaram da exposição de adolescentes em conteúdos de alto engajamento? E até que ponto marcas e patrocinadores ignoraram sinais claros de que havia algo profundamente errado na forma como aquela audiência era construída? Esse primeiro capítulo da prisão é crucial porque marca a separação entre debate público e o que de fato está sob investigação. A sociedade enxerga um problema moral, um influenciador que supostamente expunha menores em vídeos, mas as autoridades viam algo muito maior, uma possível rede de exploração e associação criminosa, o Morcrim. O que começou como indignação nas redes sociais se transformou pela ação das instituições em uma das investigações mais densas envolvendo influenciadores no Brasil. Essa diferença precisa ser compreendida pelo público. Não se trata de desmerecer o papel dos denunciantes digitais que tiveram coragem de expor o caso, mas sim de esclarecer que a prisão de Ítalo Santos não foi resultado direto de uma polêmica na internet. Ela decorre de um processo judicial formal, com base em crimes concretos, provas reunidas e atuação coordenada entre estados. É um lembrete de que por trás do espetáculo das redes existe um sistema de justiça que trabalha em silêncio, muitas vezes sob o risco e pressão para proteger os mais vulneráveis. Se o primeiro choque foi a prisão, o segundo veio com a revelação de que o caso não estava mais apenas nas mãos de uma promotoria local. Ao ser absorvido pelo GAECO da Paraíba, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o processo ganhou outra dimensão. Isso porque o GAECO não atua em casos isolados ou de menor potencial ofensivo. Ele existe para desmontar estruturas organizadas, permanentes e muitas vezes transnacionais que se sustentam em múltiplos crimes articulados. Quando o GAECO entra em cena, a mensagem é clara: as autoridades enxergam sinais de que há uma rede e não apenas um indivíduo. De acordo com relatórios preliminares, as linhas de apuração vão muito além da exposição de adolescentes em vídeos de dança. O que o Ministério Público investiga é a possibilidade de tráfico de pessoas, com adolescentes sendo transportados entre estados para participar de conteúdos que geravam monetização e contratos comerciais. A lavagem de dinheiro é um ponto central. Segundo a investigação, empresas e sorteios, como aqueles organizados por plataformas de prêmios, podem ter sido usados para movimentar recursos de forma a mascarar a origem. O uso de adolescentes em vídeos virais ampliava o alcance e atraía patrocinadores. A pergunta que o GAECO tenta responder é: quanto desse dinheiro veio de forma ilícita e serviu para sustentar práticas criminosas? Outro aspecto investigado é a associação criminosa. A partir de interceptações e depoimentos, autoridades identificaram que não era apenas Ítalo que se beneficiava da exposição. Havia uma rede de adultos envolvidos, incluindo o marido, produtores de conteúdo e possíveis financiadores. O GAECO analisa se todos eles agiam em consciência e vontade de explorar a vulnerabilidade de menores para gerar lucro. Reportagens já mostraram que Ítalo buscou apoio de figuras políticas
e até de pessoas ligadas a facções para tentar silenciar vozes que o denunciavam. Esse elemento amplia ainda mais a gravidade porque conecta a atuação digital com o submundo do crime organizado, onde ameaças, chantagens e intimidação são moeda corrente. Conversamos com a defesa de Ítalo e eles alegam que Ítalo é completamente inocente e que vai provar tudo durante o correr do processo. Essa posição é fundamental para lembrar ao público que o investigado está sob o manto da presunção de inocência e que apenas a justiça pode determinar culpa ou inocência. Ainda assim, a movimentação institucional mostra que as autoridades estão levando a sério cada denúncia e cada evidência. Um dos nomes centrais neste enredo é o do deputado estadual do Rio de Janeiro, TH Joias, apontado por investigações como próximo ao Comando Vermelho. Imagens e reportagens mostraram Ítalo participando de bailes funk em comunidades dominadas pela facção, na presença não apenas de Joias, mas também de figuras conhecidas do submundo, como o Índio do Lixão, um dos traficantes mais temidos do Comando Vermelho. O que poderia parecer apenas uma festa se transformou em elemento de investigação quando vieram à tona áudios e relatos que indicam que Ítalo teria pedido apoio a esses contatos para intimidar uma mulher que o criticava nas redes sociais. Segundo relatos, os dados pessoais da crítica teriam sido repassados a integrantes da facção, que então a ameaçaram para que retirassem as postagens. Esse episódio é revelador porque conecta o caso a um padrão típico de organizações criminosas: a tentativa de controlar narrativas pela força, utilizando medo e coerção para silenciar opositores. O elo entre um influenciador digital e uma facção armada não pode ser tratado como coincidência. É a demonstração de como o poder das redes pode ser instrumentalizado por estruturas do crime organizado. A presença de Ítalo nesses ambientes também suscita outra pergunta: qual o nível de consciência e envolvimento dele com essas figuras? Para investigadores, não se trata apenas de presença social. Estar em camarotes de festas controladas por facções, em eventos onde políticos, traficantes e influenciadores dividem espaço, podem indicar uma rede de proteção e favorecimento mútuo. O deputado TH Joias, por exemplo, já era alvo de investigações por lavagem de dinheiro, compra de armas e proximidade com lideranças criminosas. Sua relação com Ítalo sugere que havia não apenas afinidade pessoal, mas intercâmbio de influência. De um lado, o alcance digital do influenciador, de outro, a rede política e criminal de um parlamentar alinhado com facções. Procurada a defesa do deputado citado, nega envolvimento direto com o caso Ítalo e afirma que suas presenças em eventos públicos não representam vínculos com atividades ilícitas. A defesa de Ítalo, por sua vez, alega que não há provas de que o influenciador tenha solicitado qualquer tipo de ameaça contra críticos e reforça que a investigação precisa respeitar a presunção de inocência. Ainda assim, os fatos expostos já revelam como essa história ultrapassou os limites do entretenimento digital, chegando ao coração do crime organizado e da política nacional. A entrada do GAECO da Paraíba confirma que as autoridades não estão apenas preocupadas com os vídeos em redes sociais, mas com a possibilidade de uma rede criminosa estruturada que vai do transporte de adolescentes para festas e gravações à utilização de empresas para mascarar ganhos ilícitos. A diferença entre a pauta moral e a pauta criminal precisa ser compreendida pela sociedade. Não é a adultização que está no centro da denúncia do Ministério Público, mas crimes graves previstos em lei.